Opa, e aí, povinho? Primeiramente, muito prazer. Essa é a primeira vez que gravo um vídeo, então desculpa o amadorismo. Como é meu primeiro vídeo, eu queria falar sobre algo especial pra mim. Então eu escolhi um dos meus jogos favoritos e também um dos melhores que eu já joguei em 10 anos jogando videogame. A lenda em questão é Persona 5, um nome bem famoso que provavelmente você já deve conhecer. Mas se tu nunca jogou, me dá uma chance de te mostrar algo novo. Eu mesmo tive preconceito com esse jogo durante 2 anos e hoje em dia ele tem um espaço reservado no meu coração. Então fica comigo mais um pouco e talvez você não se arrependa. Talvez, né? Eu vou falar principalmente de Persona 5 Royal, que é uma versão melhorada do Persona 5 Vanilla. Mas as duas versões são incríveis. O Royal logicamente tem mais conteúdo e é sim superior à versão original. Mas se você tá com pouca grana e só quer ter um joguinho novo pra passar o mês, então sim, o Vanilla já é um prato cheio. Mas sem mais enrolação, deixa eu te mostrar o encanto de Persona 5. Antes de falar sobre as qualidades e pontos fortes do jogo, eu quero primeiro te apresentar ele. Persona 5 é um JRPG de turno muito parecido com Pokémon, inclusive foi a Atlus, a desenvolvedora de Persona, que criou esse sistema de coletar monstros para lutar contigo em uma das primeiras franquias dela, Shin Megami Tensei. Franquia essa da qual Persona se originou e acabou se destacando mais do que a franquia original. Então se tu curte os jogos mais antigos de Pokémon, Persona provavelmente vai te agradar. Mas o que faz Persona ser tão único? Bom, diferente de Pokémon e vários outros RPGs, onde o protagonista só acorda um dia e decide partir numa aventura, Persona se prende na ideia de que, antes de ser um protagonista de RPG, você é uma pessoa normal, é gente como a gente, sabe? Persona segue a dualidade entre uma vida sobrenatural, lidando com shadows e invocando personas, e uma vida cotidiana, onde você é simplesmente um aluno do ensino médio que vai pra escola, faz amizades, estuda pra provas e sai com os amigos. Isso pode até parecer chato quando tu olha de longe, eu sei. Mas quando você começa a jogar, você se vê tão imerso na vida do protagonista que acaba realmente criando interesse e uma rotina naquele mundo. No começo você faz por obrigação, já que o jogo te recompensa de forma bem generosa por aprimorar as habilidades do protagonista e criar laços com os NPCs. Mas conforme você avança no jogo, você vai ficando tão engajado nos problemas da tua equipe, você simpatiza com as dores deles e quer ver o desfecho do arco deles. Você se sente motivado a ajudar não só pela recompensa, mas porque você genuinamente gosta daquele personagem. E isso é incrível, porque você realmente começa a agir como se fosse amigo dele. Então tem muitas vezes em que você tem um tempo limite para resolver alguma coisa no metaverso, a dimensão paralela desse jogo, mas você prioriza dar um rolê depois da aula com o teu parceiro para jogar dardo, e aquilo que no começo você fazia para aprimorar teu personagem, vira parte de uma rotina, simplesmente porque você acha divertido jogar beisebol ou ir pescar com teu gato. Mas claro, o nome do jogo não é The Sims. Ele equilibra bem a dualidade entre vida cotidiana e sobrenatural. E quando você precisa lidar com assuntos sérios de verdade, meu amigo, pode ter certeza que o jogo brilha. Como eu disse, Persona é um jogo de turno no estilo Pokémon, mas o combate dele é muito mais dinâmico e estratégico. Em Persona 5 existe uma dimensão paralela chamada de metaverso. Ela é um reflexo da psique, do coração das pessoas. No jogo você adentra o metaverso para reverter a perversão no coração de certos indivíduos. Em resumo, quando uma pessoa tem uma mente muito distorcida, ela se torna um tirano. E, logicamente, um tirano precisa de um palácio para dominar. Então o reflexo do coração distorcido dessas pessoas cria um palace. E o seu trabalho é invadir os palaces junto com a tua trupe do parquinho e roubar os desejos impuros dos tiranos usando o poder das personas. Que, assim como os palaces, é uma manifestação do teu coração, um reflexo da tua vontade que toma forma no metaverso. Simples, né? É uma premissa até que bem criativa. A história de Persona 5 não é lá o seu ponto mais forte, mas é bem boa e entretível. Agora voltando para o combate, esse sim é fenomenal. Assim como no Pokémon, cada Shadow, os inimigos do jogo, tem um elemento. Elas podem ser fortes contra certos elementos e fracas contra outros. Ao acertar uma fraqueza, você tem o direito de atacar de novo. Ou você pode passar a vez para um amiguinho teu, que vai atacar a fraqueza de outra Shadow, e passar a vez para o próximo, que vai acertar outra Shadow, até que todas caiam no chão. E quando isso acontece, você pode usar um ataque total, que é basicamente tu e teus parça fazendo uma roda punk ao redor dos inimigos. Mas claro, isso também serve para os inimigos. Se eles acertarem a fraqueza da tua persona, eles também vão poder agir de novo. E meu parceiro, pode ter certeza que isso nunca vai acabar bem pro teu lado. No! Hey! Wake up! Please! Mas tristezas à parte, quando você derruba todos os inimigos, você ganha algumas escolhas. A primeira foi a que eu falei sobre o ataque total, mas ao invés disso, você também pode negociar com eles. Já que aqui, ao invés de capturar as Shadows, você tem que convencer elas a se juntarem a você na Lab. É sinceramente uma mecânica bem interessante,
Diferentes Shadows têm diferentes personalidades e cada uma gosta de um tipo de resposta. Então você sempre tem que ficar atento nisso para saber o que dizer para convencer ela de que você cobriu ela de porrada, mas com boas intenções. Na negociação você pode pedir por dinheiro, itens ou, como eu já disse, para ela se juntar a você. Dependendo das respostas, coisas diferentes podem acontecer. Se você pede muito dinheiro ou se você ofende elas, talvez elas fiquem agressivas e voltem pro combate, ganhando a iniciativa e muitas vezes acabando com a tua vontade de vida. Em alguns casos, elas podem ficar com pena ou desinteressadas e só irem embora ou te darem um item, fazendo tu perder o XP da luta. Enfim, eu poderia ficar horas explicando as mecânicas do combate desse jogo, como as aflições mentais, por exemplo, porque acreditem, eu só falei o básico do básico, que você aprende no tutorial, mas quero deixar algumas novidades para quando vocês jogarem o jogo também. Ao invés disso, vou falar sobre o aspecto que, sinceramente, é o meu segundo favorito do jogo, a trilha sonora. You never see it coming. You see that my mind is too fast for eyes. You're done, but the time is hit you. You're not surprised. A trilha sonora de Persona é incrível. Ao invés de só um sonzinho de fundo em loop, a trilha sonora de Persona é em sua grande maioria letrada. Ela se faz ser ouvida e é ridícula de boa. Dá pra você fazer uma playlist bem tranquilo só com a trilha sonora desse jogo. Seja durante combates, boss fights ou só no dia a dia mesmo, a trilha sonora rouba a cena. E falando em dia a dia, vamos sair um pouco do metaverso e falar sobre o meu aspecto favorito do jogo, as Confidants. As Confidants são a representação da tua relação com certos personagens que você conhece durante a história. Lembra quando eu disse que o jogo te incentiva a ter uma vida de verdade com o protagonista? Então, as Confidants são um desses incentivos. Quando você conhece um personagem, você desbloqueia a Confidant dele. E conforme você aprofunda a tua relação com ele, a tua Confidant também sobe de nível. As Confidants dão vários benefícios diferentes. O mais genérico deles sendo um buff de XP na fusão de personas. Algo que eu ainda não tinha explorado é a segunda forma de se obter personas, a fusão. É bem autoexplicativo. Você pega a Persona 1, junta com a Persona 2 e bom, uma nova Persona. E você vai usar muito isso durante o jogo, já que algumas personas não podem ser encontradas, só fundidas. E mesmo as que podem ser encontradas, às vezes você também vai precisar fundir. Seja porque não pegou ela antes, ou porque quer passar alguma skill nova de uma outra persona. Cada persona possui uma arcana, basicamente um grupo, e as Confidants também. Então se você tem a Confidant da torre no nível 3, quando você fundir uma persona do grupo da torre, você vai ganhar um bônus de XP equivalente ao nível da Confidant. O que é ótimo, já que as personas fundidas também só aprendem skills depois de certos níveis. Então imagine que tu quer uma skill que desbloqueia no nível 15, mas a persona que tu vai fundir é de nível 2. Normalmente tu ia ter que farmar até alcançar o nível 15, mas com uma Confidant de nível alto, tu pode subir para o nível 15 assim que fundir a persona por causa do buff de XP. Maneiro, né? E isso é só o mais básico. As Confidants têm skills especiais que desbloqueiam conforme tu aprofunda os laços com o personagem. Então, por exemplo, no começo do jogo, você não consegue recrutar Shadows que estão acima do teu nível. Mas quando você chega no nível 10 da Confidant do Sol, você ganha uma skill que te permite recrutar Shadows de qualquer nível e, ainda por cima, poder pular a parte da negociação algumas vezes, podendo recrutar personas sem correr o risco de irritar ela. Mas claro que tu não vai só chegar no cara, trocar 2 dedos de prosa e pronto, vocês são melhores amigos. Não, a vida de pobre nunca é fácil. Antes de você começar um relacionamento com alguém, essa pessoa precisa ter interesse em você. E é aí que entra uma outra mecânica muito importante do jogo, os atributos sociais, sendo eles coragem, gentileza, charme, inteligência e proficiência. Cada um precisando ser treinado através de atividades diferentes que você pode fazer no seu tempo livre. Por exemplo, a partir de certo ponto no jogo, você tem a capacidade de fabricar ferramentas de infiltração no quarto do protagonista, como um grampo para abrir baús trancados nos palaces ou uma bomba de fumaça para despistar os inimigos. E conforme você fabrica os itens, o protagonista ganha pontos de proficiência por estar se aperfeiçoando através daquela atividade. Você pode varrer o chão da cafeteria onde tu mora para aumentar a gentileza, já que você vai estar ajudando o dono, ou montar um grupo de estudos com os teus amigos antes das provas para aumentar a inteligência, entre outros. Para algumas Confidants, você precisa ter certos níveis de atributo social para desbloquear o primeiro rank, outras só vão precisar nos níveis mais altos. Mas são poucas as que não vão precisar dos atributos sociais, então sim, tu vai precisar dar uma atenção especial nisso. É uma mecânica bem chatinha no começo, já que você não sabe muito bem como aumentar os atributos,
e tem vezes que algum personagem só para de sair contigo porque tu não é charmoso ou inteligente o suficiente. Sim, Makoto, isso foi uma indireta. Mas assim, de certa forma isso até que faz sentido, e o jogo realmente faz um bom trabalho justificando a necessidade desses atributos. Assim como uma pessoa não se abriria com você se você não for gentil o suficiente, os personagens do jogo também não vão. Eles não vão buscar tua ajuda com um problema difícil se você não for inteligente o suficiente para conseguir ajudar eles a chegarem a uma solução. Não vão te envolver em um conflito pessoal se você não for corajoso. Eles não vão pedir tua ajuda para invadir uma casa se tu não for proficiente o suficiente para arrombar a porta. E sim, isso realmente acontece no jogo. Eles também não vão querer sair em um encontro contigo se tu não for charmoso o suficiente. Né, Makoto? Where have you been? Been searching all along, confessing while alone and on, without a clue. Bom, eu fiquei um tempo falando sobre o jogo, exaltando as qualidades e apresentando os pontos fortes. Mas e aí? Tem muitos jogos competentes no mercado, então por que esse em específico é tão especial pra mim? Claro, eu não menti no que disse antes. Ter um jogo que aborda tanto o lado mais heróico e fantasioso, quanto o cotidiano de um adolescente médio é uma ideia muito divertida. E o jogo te prende de verdade nessa rotina com uma história bem trabalhada e personagens muito carismáticos. Mas o que me encanta de verdade, não só no Persona 5, mas na série Persona como um todo, é a mensagem que essa franquia passa. Persona fala sobre amadurecimento, sobre crescimento pessoal e maturidade. Eu pretendo um dia trazer vídeos sobre Persona 3 e 4, mas todos eles falam justamente sobre superação. Persona 3 através da depressão, superando a dor e a melancolia. Persona 4 através da nega dos seus defeitos, superando aquela partezinha que a gente reprime, que a gente sente vergonha. E Persona 5 através da rebeldia, se revoltando contra uma sociedade podre e contra o próprio destino, agarrando com força seus desejos e a caminho para seus objetivos, nem que seja na unha. Persona aborda bem os aspectos corriqueiros da nossa vida. Não são só um bando de adolescentes aloprando e salvando o mundo. Todos têm defeitos, todos têm problemas e todos têm inseguranças. Mas Persona fala justamente sobre isso, sobre ser maior que isso. Superar aquela vozinha no fundo da nossa mente dizendo que não somos capazes. Nem que seja arrancando as máscaras que usamos na sociedade e mostrando para o mundo toda a força da nossa ambição. Mas claro, para isso precisamos de amigos, de pessoas que nos apoiem e estejam lá quando precisarmos. De confidentes em quem possamos confiar para nos trazer de volta para a luz quando nos sentirmos esmagados por algo muito maior. E para mim, é nisso que Persona se sobressai. Ver o desfecho de cada laço que fizemos e aprofundamos ao longo do jogo dá uma sensação incrível, já que no final a gente realmente percebe que nós nos fortalecemos através dessas interações. E eu não tô falando só das habilidades que a gente ganha conforme a Confidant sobe de nível. Acho que no fim, dá pra resumir tudo isso com o refrão de uma das minhas músicas favoritas da série.